Continuando. Ah, então, o Closet e alguns alunos dele pegaram os dados daquelas redes que eles colocaram no repositório da Universidade de Colorado, né, ICANN, e pegaram só 4 categorias na época: social, biológica, tecnológica e informacional. Tá? E aí eles analisaram as características de cada uma dessas redes que eles pegaram 1056 das redes que eles tinham lá no repositório todo, lembra? Acho que eram 5.000, tá, da ordem de... atualmente está em ordem de 5.143, ordem de 5.100. Tá, eles pegaram um número menor, porque isso dá trabalho, tempo para os algoritmos rodarem, né? E eles identificaram o quê? Eles identificaram que a distância média, tá, das redes sociais era em torno de 1.02 log n, ou seja, n é o número de vértices, né? E o L chapéu, a distância média, o comprimento médio dos caminhos mínimos. E para a rede social era aproximadamente 1.02 log de n, logaritmo do número de vértices. As biológicas eram aproximadamente 0,52 log de n. Tá? As tecnológicas aproximadamente 1.52 log de n. E as informacionais 1.16 log de n. Ou seja, o que a gente vê comum aqui é que é uma constante vezes o logaritmo do número de vértices. Né? Tá? E isso é basicamente em acordo, tá, com o que os grafos aleatórios de Erdős, Rayleigh e Gilbert, como a gente vai ver em breve, o modelo diz que se o grafo fosse totalmente aleatório, que é o caso do Erdős, Rayleigh e Gilbert, o diâmetro, tá, o comprimento médio aqui dos caminhos, o diâmetro médio, seria da ordem de log n, tá? E é o que a gente tem aqui nessas 4 categorias de redes que eles estudaram no número de grafos. Tá? Então, basicamente, as 4 categorias, tá, elas apresentam aquilo que a gente chama de um efeito de mundo pequeno. Tá? Ou seja, o comprimento médio dos caminhos ele cresce muito mais lentamente do que o número de vértices do grafo. Né? Tá? Por exemplo, a gente tem lá n, o número de vértices do grafo. Se a gente leva n para 2n, ops, 2 aqui, se a gente dobra o número de vértices do grafo, tá? O que acontece com o log de n? Então, o log de n, aqui pode pensar um log na base 2, tá? Ele simplesmente vai para onde? Ele vai para o log de 2n. Ops. Esse programinha podia ser melhor para escrever. O log de 2n, bom, você sabe que aqui é 2n, vai, eu não vou. Isso aqui é exatamente igual ao quê? É igual a 1 mais o log de n. Tá? Então, quando a gente dobra o tamanho da rede, o número de vértices dobra. Mas a distância média entre os caminhos aumenta aqui em 1 unidade vezes essa constante que a gente tem aqui. Ou seja, um crescimento bem mais lento. Né? Então, os vértices nessas redes, eles estão, aqueles que têm conexão entre si, né? Você vê que eles, obviamente, eles desconsideraram os infinitos na história. Você vê que a distância é pequena, tá? Dado que essa distância existe, ela é pequena, ela tende à ordem do logaritmo de vértices, que é o que é previsto pelo modelo geracional do Erdős, Rayleigh e Gilbert. Então isso mostra aqui que em todas essas redes, tá, a formação de vizinhança tem um quê de aleatoriedade simples. Tá? Então é isso que a gente tira daqui. Eles também mediram a transitividade, tá? Agora para um pouco menos de um número um pouco menor de redes, tá? 920. Lembra, transitividade é a fração de triângulos entre
3 vértices quaisquer, né? Tá? E o que eles acabaram observando é que nas sociais o coeficiente de clustering, né, a transitividade, era aproximadamente n a menos 0,23. A biológica n a menos 0,14. A tecnológica n a menos 0,38 e a informacional n a menos 0,34. Tá? Isso aqui agora já é ligeiramente diferente do que o modelo de Erdős-Renyi-Gilbert vai dar para a gente. Que no modelo totalmente aleatório seria n a menos 1. Ou seja, e na Power Law, tá? Se os graus forem distribuídos como uma Power Law, daria em torno de n a menos beta. Esse beta aqui é uma coisa um pouco menor do que o 1. Tá? Então, se o beta é menor, o valor é maior. Né? Então está dizendo que, olha, que todas essas redes reais que eles analisaram aqui, elas costumam já ter mais triângulos do que um modelo simplesmente aleatório. Tá? Então, apesar do efeito das instâncias serem em consonância com um grafo totalmente aleatório, o número de triângulos não. O número de triângulos é maior. Tá? Então, na verdade, esse efeito de mundo pequeno, na verdade, ele combina os dois. Tá? Ele combina o número de triângulos e as distâncias. Então, ou seja, essas redes reais, elas são parcialmente explicadas pelo modelo puramente aleatório, mas não completamente. Tá? Tem alguma outra coisa acontecendo aí embaixo. Bom, o que é essa história do mundo pequeno? De novo, só uma definição. Definir uma rede G. Ela tem mundo pequeno se o diâmetro dela for da ordem de log n. Tá? Ou seja, crescer como logaritmo do universo. Então isso diz, como a gente acabou de falar, que a distância cresce lentamente, a distância máxima entre os vértices cresce lentamente como função do número de vértices. Ou seja, os caminhos em G são curtos. Lembra que a gente provou na lista 2 que o comprimento médio dos caminhos pode ficar bem menor que o diâmetro, né? Tá? Então, significa que as distâncias os caminhos podem ser mais curtos ainda do que o diâmetro. E a gente viu isso lá na rede das citações da coautoria, né, acadêmica, no vídeo anterior. Tá? Alguns autores, eles usam, em vez do diâmetro, o caminho, tá? O comprimento, a distância média, em função de log n para definir mundo pequeno. E o fato é, olha, isso é considerado, usar o caminho, a distância média é consideravelmente mais fraco do que usar o diâmetro, né? Porque a gente viu que o caminho pode ser bem menor que o diâmetro. O diâmetro é mais restritivo. Mas a gente viu também que os exemplos que a gente construiu, eles eram altamente artificiais, né? Então, olha, tem perda, mas não é tanta perda assim que acontece. Tudo bem, o exemplo da rede de cocitações, a gente tinha lá que o caminho médio era bem menor do que o diâmetro, mas olha, a gente não perde, mas não perde tanto. Então, a gente vai usar a definição como diâmetro, mas a gente podia também usar como se fosse o comprimento do caminho, tá? Não vai ser difícil a gente usar como proxy o comprimento do caminho. Você pode ver que o Aaron Closet fez nos slides anteriores. Tá? E, bom, toda essa história do mundo pequeno começou lá atrás com um sociólogo, Stanley Milgram, tá? Um pouquinho de historinha. Ele era um sociólogo que realizou um seguinte experimento, em 67. Ele chamou 296 pessoas aleatoriamente em Omaha, Nebraska e Utica, Kansas. São duas cidades, tá, em dois estados que estão basicamente no meio dos Estados Unidos. E ele postou carta para essas pessoas com instruções, tá, pedindo para que elas postassem cartas com essas mesmas instruções a um amigo próximo que ou conhecesse ou tivesse uma alta chance de conhecer um doutor que ele escolheu em Boston, Massachusetts. Boston está lá na costa leste americana, né? Tá num dos extremos do país. Tá? E aí, antes de postar a carta, elas deviam anotar no verso das instruções, no verso da instrução, das instruções que elas iam postar, o nome delas, para que ele pudesse, depois, a posteriori, reconstruir as cadeias, os caminhos, né, que as cartas fizeram até chegar dessas pessoas para as quais ele enviou a carta original, até as cartas que eventualmente fossem a atingir o doutor em Boston. Tá? E aí ele perguntou para alguns amigos deles, tá, outros sociólogos, que
e alguns matemáticos também, o quanto que eles achavam, qual seria o comprimento desses caminhos, para as cartas que chegassem, tá? Qual seria mais ou menos o comprimento médio que ia levar, tá? Quantas pessoas teriam, dessas pessoas aleatoriamente, entre essas pessoas aleatoriamente selecionadas em Omaha ou Wichita, tá? Wichita, até chegar em Boston. E as pessoas responderam assim, em torno de 100, tá? A média seria entre 100 ou um pouco mais de 100, era isso que elas imaginavam, tá? Na época. E bom, resultado da história. Então aqui tem um mapa, Omaha e Wichita lá no meio dos Estados Unidos e Boston lá do outro lado. Então é uma distância considerável. Ainda mais em 67, né? Em 67 a gente não tinha telefone celular na época. A internet estava em projeto na ARPANET, mas ainda não estava conectando o mundo, tá? Tinha só a rede telefone, e lembra, você tinha que mandar a carta para alguém que ou conhecia o médico lá, ou tinha que você achava que tinha uma alta chance dela conhecer aquele médico. Algumas histórias dizem que ele não era um médico, tá? Que ele trabalhava no mercado financeiro, então, whatever. A verdadeira atribuição do destino em Boston, acho que não é tão importante. E bom, das 296 cartas, só 64 chegaram. Então, você imagina realmente, mas você recebe, naquela época as pessoas recebiam uma carta de quem elas não conheciam, pedindo para tomarem parte num experimento aleatório. Muitas já ignoravam, outras mandavam, mas aí a cadeia era quebrada no meio do caminho. Por quê? Porque algum recipiente podia não mandar. Whatever. Você usa a sua imaginação aí. Tá? Não é difícil perceber que... Mas 64 chegaram. Tá? E o que ficou interessante nisso é que quando ele computou o comprimento médio, foi de 5,5. Ou seja, nasceu a ideia dos 6 degrees of separation, dos 6 graus de distância, né, os 6 passos de distância. Tá? Essa frase não foi cunhada pelo Milgram, mas a ideia surgiu que, olha, no fundo o mundo é pequeno. A frase vem daí, o mundo pequeno. No fundo, ele sorteou umas pessoas no meio dos Estados Unidos, a comunicação era muito mais difícil naquela época, as pessoas achavam que, olha, vai levar pelo menos 100 intermediários até essas cartas chegarem, e no fundo não, as cartas chegaram rapidamente. Tá, ali, menos de 6 passos, as cartas chegavam. Tá? Então a ideia é que o mundo é pequeno. Tá? Você pode não conhecer a pessoa, mas você conhece alguém que conhece alguém que conhece alguém que provavelmente conhece a pessoa. Tá? Então a distância entre você e qualquer pessoa no mundo, usando como propriedade a história de conhecimento, né, ela não é muito grande. Tá? Pega você e sorteia qualquer pessoa no mundo, você pode não conhecer, mas a chance é que você vai ter uma cadeia pequena de pessoas. Você conhece uma pessoa que conhece outra, que conhece outra, que conhece outra, que conhece outra, que conhece a tal pessoa. Tá? Bom, claro, tem uma distribuição aí envolvida. Se você catar uma pessoa na cauda, você vai precisar mais do que 6. Mas olha, a chance é pequena. Tá? Refizeram esse experimento várias vezes, em várias outras redes depois. Se eu fiz a análise aqui, olha, é isso mesmo, que redes reais, a maior parte delas, até então, elas têm esse efeito de mundo pequeno. Bom, esse é o lado interessante, né? O lado bom. O que mais você tira de consequência daí? Bom, você tira que, olha, implicações substanciais, é muito fácil você disseminar rumor e doença. Ou seja, o mundo é pequeno mesmo. É pequeno para fofoca e fake news e é pequeno também para transmissão de doenças. Tá? Então, isso vale para os dois lados, né? Fato é uma característica natural, assim, foi observada em várias redes, tá? Não apenas sociais, várias redes reais. O modelo totalmente aleatório prediz que isso vai acontecer, tá? Então é uma característica, parece que é uma característica essencial das redes, tá? Que elas tenham uma espécie de mundo pequeno. Nem toda rede tem um efeito de mundo pequeno, tá? Mas a maior parte delas tem. Se ela tiver um quê de aleatoriedade, chances são de que ela vai ter essa estrutura. Tá? Então, a gente tem que explorar isso
de forma interessante para o que vale a pena e se precaver, contar que isso é verdade e desenvolver mecanismos para precauções de doenças, por exemplo, e rumores, para evitar que isso cause dano no nosso mundo, na nossa sociedade. Tá? Porque isso existe. Elas vão estar lá. Bom, aqui, complementando isso, tirei essa tabela do livro Barabás, tá? Onde ele analisa aqui de novo algumas redes, a internet, www, Power Grid, a rede de energia elétrica, né? Chamadas de telefones celulares, e-mails, colaboração científica, redes de atores e atrizes, né, de filmes, rede de citação, a E. coli, tá? O metabolismo da E. coli, uma bactéria, né, que causa muitos danos às pessoas, e uma rede de interações de proteína. Então, pegou algumas. O CAC dele é o grau médio, a distância média, tá? E ele calculou lá, e você vê assim que o grau médio varia um pouco, a distância média aqui está sempre relativamente baixa, perto do número de vértices, né, e o número de arestas que a gente tem, principalmente o número de vértices. A distância máxima, ou seja, o diâmetro, né, o diâmetro pode ser bem maior do que a distância média, tá? Nas redes também tem acontecendo. A gente vê que o que a gente provou lá na lista 2 não era bem só caso particular, tá? E aí aqui ele fez o valor entre o logaritmo do número de vértices pelo logaritmo da distância média, tá? Então fiz um plot log aqui para mostrar, olha, o mundo realmente tem um efeito de... As redes têm um efeito de mundo pequeno, tá? Bom, por que será isso? Tá? Por que isso acontece? Tem uma explicação heurística que é simples, tá? Que basicamente é heurística, tá? Isso aqui não é uma prova com todos os detalhes, não é uma prova formal do efeito, tá? Mas isso funciona relativamente bem. Pega, por exemplo, essa rede que está desenhada aqui, uma árvore de Cayley, tá? Para K igual a 3. Tá? O que significa isso? Bom, primeiro é uma árvore, tá? Segundo, K igual a 3 é que diz aqui, olha, que qualquer vértice que não seja folha da árvore, ele tem grau igual a 3. E aí pode ver mesmo, folha aqui são os vértices que tem grau 1, né? Que estão aqui nas extremidades. Todos os demais vértices têm grau igual a 3. Tá? Tem 3 vizinhos. Você vê que ela tem uma estrutura totalmente regular, tá? Uma árvore de Cayley. Tá? O que interessa isso? Bom, pega esse vértice aqui do meio como um vértice central, tá? E calcula as distâncias a partir dele. Bom, você vai ver que você tem lá 3 vértices à distância 1. Aqui. Tá? Depois você vai... aquelas paradas de novo. Por que está aparecendo? Eles têm muito mais figura. Aí depois você calcula aqueles que estão à distância 2. Tá? E você vai ver que, e eu estou englobando gente que não devia aqui, tá? Mas que o negócio está crescendo. E está crescendo o quê? O primeiro vértice tinha 3 vizinhos. Aí cada um desses vizinhos vai ter 3 vizinhos mais um vizinho anterior. Então vai ter outros 2. E aí cada um desses vizinhos vai ter o quê? Vai ser vizinho ainda de outros 2. Nesse caso aqui para o K igual a 3, né? Ou seja, à medida que a gente, em busca em largura, estiver partindo do vértice central aqui, a gente vê o quê? A gente vê que a fronteira, que a largura dessa busca, ela está crescendo exponencialmente, né? Tá? Não é difícil ver isso. Ou seja, a partir do nó central, a gente vai ter K que multiplica K menos 1 elevado a D menos 1, nós vão ser atingidos em D passos, tá? O D maior ou igual a 1. Isso diz o quê? Isso diz, olha, que o raio desse grafo aqui, dessa rede, ele é menor ou igual ao log de n sobre o log de k. E isso, obviamente, já vai implicar que o diâmetro de g é igual da ordem de log de n. Tá? Bom, tem todo um caso, a rede aqui é muito regular, então tudo bem, todos os nós vão ser cobertos mais ou menos ao mesmo tempo. Então, no geral, não é isso que acontece. Tá? No geral, nem todos os nós vão ser cobertos ao mesmo tempo. Aqui a gente está supondo que é uma árvore, então, ou seja, os nós não têm vizinhança em comum. Tipo, podia ser que esse cara aqui não fosse vizinho desse e que esse fosse vizinho desse, ou seja, que isso não fosse uma árvore, tá? Que isso fosse um grafo. Então, obviamente, aí esse argumento simples não serviria. Mas esse argumento é um protótipo de um argumento, né, que precisa ser refinado, mas ele diz que, olha, que no fundo as vizinhanças elas estão crescendo de forma exponencial. Tá? Então, olha, a distância, não é à toa que a distância entre quaisquer 2 vértices do grafo vai ser pequena.
Por quê? Porque a distância está aumentando linearmente, enquanto as vizinhanças estão aumentando exponencialmente. Então, com uma distância pequena, você vai acabar cobrindo todo esse gráfico. Tá? Então não é à toa que para qualquer brasileiro, a distância dele para Dom Pedro II não seja tão grande assim. Tá? Que ele possa ser considerado um descendente da família real. Quase todo brasileiro, assim no Brasil, descendente que tenha descendência portuguesa, isso vai acontecer. Uma distância menor ou maior. Tá? Distâncias ao longo da história também. Tá? Se você pegar uma figura histórica no passado e for calculando isso como as descendências, e para questões históricas, a árvore de Cayley cai bem, né? Tá? Porque realmente, você não vai ter casamentos consanguíneos, tá? Então você vai procurar membros de outras famílias, e a família vai aumentando, 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 de uma forma bem mais próxima de uma árvore de Cayley. Tá? Então não é à toa que não sei quem lá, escolhido aleatoriamente, a chance de que ele seja a descendente do rei da França que foi deposto, ou do rei da Inglaterra lá atrás, ou de um cavaleiro importante nas cruzadas. Bom, cavaleiro na cruzada eles costumavam morrer, né? Então, bom, o fato é o seguinte, não é difícil imaginar que figuras históricas, que uma pessoa seja descendente, que elas tenham muitas descendentes vivendo nos dias de hoje, né? Isso pelo fato de que a fronteira cresce exponencialmente. E aí você vai ver que a distância, o número de gerações nem é tão grande assim, né? Então, esse argumento heurístico da árvore de Cayley acaba explicando um pouco disso, tá? Então, você vê claro, isso não é uma prova formal, tem muitos detalhes que precisam ser levados em considerações ainda, se isso fosse um gráfico e o número de vértices não fosse tão regular. Mas a ideia vale, tá? Isso pode ser feito. Então, é mais ou menos esse é o princípio do porquê que as redes são, porquê que o efeito de mundo pequeno está nas redes reais. Tá? E aí tem lá um gráfico que o Barabasi apresenta, tá? E o fato é, existem redes de interesse e importância que elas não têm mundos pequenos. Aí elas são basicamente o quê? São os reticulados. Os grafos aleatórios, sim, eles têm um mundo pequeno. Tá? São as random networks aqui. O lattice unidimensional, não, ele não tem. O bidimensional também não tem. O tridimensional também não tem. O tetradimensional também não vai ter. Tudo bem que os físicos, tá? É engraçado isso aqui, que os físicos que começaram a estudar muito esse efeito de redes complexas, né? Eles acharam que o efeito de mundo pequeno era muito interessante, por quê? Porque na estrutura da matéria, eles estavam acostumados a estudar a estrutura da matéria, e em estrutura da matéria as coisas são muito mais regulares, tá? Elas formam realmente reticulados. Então, em reticulados, essa questão de mundo pequeno não acontece. Mas aí os sociólogos lá atrás calcularam e olha, não, mas o mundo pequeno está acontecendo. E os matemáticos também já tinham calculado em estruturas aleatórias e o mundo pequeno também, a estrutura do mundo pequeno também acontecia. Tá? E a ideia do Cowley. Tá? Aqui embaixo eu botei um outro reticulado que não tem nada a ver com estrutura da matéria, né? Que é um reticulado, tá? Modular bidimensional. Tá? Reticulados tem a ver com estudo de ordem. Tá? Os matemáticos estudam reticulados para estudo de ordem. A álgebra booleana é um reticulado. Tá? O cubo booleano lá, né? Um reticulado. E os matemáticos estudam látices de dimensão muito maior do que o 3D. Os físicos estudam em 3D porque é o que tem ali, né? Tá? Arranjo tridimensional, nosso mundo geometricamente espacial, ele é tridimensional, né? Aí com relatividade geral, a gente tem uma dimensão a mais, que é a quarta dimensão ao tempo. Aí teoria string theory, M-theory, aí vai para 10 ou 11 dimensões, depende da variação. Acho que string theory são 10 e M-theory são 11, uma coisa assim. Mas aí as dimensões maiores, elas têm um papel importante, mas menor, a gente não consegue ver, né? Mas o ponto é que, então, em reticulados, eles são tão regulares, tá? A ideia que sai aqui da história é o quê? A ideia heurística, que que os reticulados eles são muito regulares. Então, por serem muito regulares, eles não vão ter a ideia, o efeito do mundo pequeno. Tá? E uma rede aleatória, como ela realmente não é regular, o mundo pequeno aparece. Tá? Essa é a heurística e é isso que
a gente faz as contas, mostra, é isso que acontece. Tá? Então, o mundo pequeno não aparece em regularidade. Quando a estrutura é muito regular, você não tem um mundo pequeno. Por quê? Porque as distâncias realmente vão crescer de forma regular. Tá? Quando é ali aleatório, é a história da árvore de Cayley. Apesar da árvore de Cayley ser extremamente regular, né? Tá? Então, tomem isso com um grão de sal, como dizem, né? Uma questão da estrutura mesmo, o comprimento dos caminhos, o diâmetro. Tá? Então, mas é meio isso que está por trás. Então, bom, alguns exemplos aqui de redes que acontecem no mundo real que primeiro, elas não são muito pequenas e elas também não seguem power laws, tá? Como a gente já falou aqui, muitas redes, elas nem têm um grau de transitividade alto, tá? Também é baixo, em geral, tá? São o quê? Todos esses vértices aqui são carbonos, tá? E isso aqui são simplesmente arranjos de carbonos, ligações que os carbonos podem ter, tá? Então a gente tem em A aqui a estrutura do carbono como diamante, em B como grafite, em C como íons da leite. Tá, isso eu não sei o que é, não fui procurar ainda, vou depois que eu terminar de gravar esses slides. Aí tem as buckyballs, tá? Basicamente a D é a bola de futebol, né? O Buckminster Fullerene. Aí tem outros tipos de fullerenos aqui, em E e F, tá? Também formados. Então, uma coleção de carbonos amorfos aqui, os carbonos simplesmente como se fosse carvão, tá? Em G aqui. Aí tem H aqui, um nanotubo de carbono, tá? Muito útil pela estrutura supercondutora que ele tem, né? Tá? Mas sim, isso aqui são todas redes naturais, tá? Os carbonos se juntam assim de forma natural, por ter pressão ou por não ter pressão, são efeitos externos, mas então são redes naturais que elas ocorrem na natureza e que, olha, elas não são porosas, elas não são muito pequenas, elas não têm a transitividade alta. Tá? De novo, são redes específicas. Por quê? Porque são redes de estrutura da matéria. Ah, e será que isso acontece fora da estrutura da matéria? Acontece. Se a gente voltar alguns slides atrás, você vai ver lá que a E. coli, tá? a estrutura das proteínas e está lá atrás, não vou voltar agora, mas você pode ver lá depois, a E. coli, ela não é também, ela também não é um mundo pequeno, ela não é porose, tá? Isso acontece. Mas são o que se viu experimentalmente por modelos, tá, geracionais, é que isso acaba sendo a exceção e não a regra. Tá? O fato é, se tem uma aleatoriedade envolvida, então, olha, não é assim, é raro que essas coisas muito regulares aconteçam e não sigam por laws, não sejam muito pequenos. Tá? Bom, história do mundo pequeno ainda. O Watts e o Strogatz, eles introduziram um modelo que interpola entre um gráfico completamente aleatório de Erdős, Rene e Gilbert, tá? E um modelo que é totalmente regular. Ou seja, o modelo totalmente regular, a gente viu que ele tem baixa transitividade e ele não é um mundo pequeno. Tá? Um grafo aleatório, tá? Ele tem baixa transitividade, mas ele é um mundo pequeno. Tá? E aí eles introduziram um modelo, que seria o modelo do mundo pequeno, que à medida que você vai, então a probabilidade de P igual a 0, você tem um modelo altamente regular. P igual a 1, você tem um modelo altamente aleatório. E à medida que você varia a probabilidade aqui no meio, você vai formando mundos pequenos com várias características, tá? Menos ou mais. E aí envolvido de novo as instâncias e os clustering degrees, ou seja, transitividade. E a gente vai falar um pouco disso, os detalhes matemáticos, depois que a gente estudar os grafos aleatórios completos de Erdős-Rene, tá? Mas é um modelo interessante, é um modelo simples, mas é interessante porque interpola entre o regular e o totalmente aleatório, e a gente tem o surgimento e desaparecimento, tá? Das duas estruturas interessantes que dão origem a um mundo pequeno, tá? O diâmetro e a transitividade. Ok. Bom, falar um pouquinho sobre a distribuição dos graus. Como é que acontece a distribuição dos graus nas redes gerais que a gente vê por aí mesmo, redes reais? A gente já falou, elas seguem a distribuição de graus, ela segue lei de potência, tá?
E num grafo da internet, tá, no nível de sistemas autônomos, tá, isso aqui é uma figura que eu tirei do livro do Neumann, a gente vê aqui claramente que tem mais ou menos aqui Ops, o desenho está péssimo, né? Mas a gente vê aqui que tem basicamente uma hipérbole aqui com um decaimento. Ops, nossa, tá, é melhor eu tentar parar de desenhar isso aqui que eu não vou conseguir. Seja. Tá, ou seja, esse gráfico que a gente tem aqui seria esse lado direito aqui. Tá? Ou seja, a probabilidade do grau ser igual a k é igual a uma constante c vezes k elevado a um certo alfa. Tá? Onde esse alfa é uma constante aqui também. Ou seja, ele cresce, ele tem um decaimento. Esse alfa em geral aqui, como escrito aqui, ele vai ser negativo. Tá? Ele tem um crescimento menos. Devia ter um menos aqui, na verdade. Tá? Só isso aqui. Aqui devia mesmo. Aqui eu devia ter colocado um menos esse alfa aqui, porque o menos vai aparecer aqui, porque aí a gente pode considerar o alfa positivo. Tá? Tem que mudar isso aqui, lá no slide, vai ter um menos aqui. Então, então ele tem um decaimento polinomial. Tá? Se a gente tomar o log-log, tá? Log-log a gente tem exatamente, isso aqui é o log da probabilidade do grau CK, é menos o alfa, o log do K, ou seja, o grau K mais um certo Czinho. Tá? Isso aqui, esse lado esquerdo aqui, a gente vê nitidamente que isso aqui é uma equação linear. Né? Você toma o log-log, isso aqui vira uma equação linear. Tá? Que é o que a gente vai ter aqui no próximo gráfico. Tá? Ou seja, agora em escala de grau logarítmica, tá? E também a fração logarítmica, a gente vê que tem quase uma reta aqui. Né? Tá? Exatamente, se aproxima por uma reta aqui. Então esse agora seria o lado esquerdo aqui da distribuição. Lembrando que tem um negativo aqui ainda. Tá? Então, mesmo dado, tá? A internet no nível de sistemas autônomos, tá? Em log-log ele segue uma reta, então ela é um power law. www também, tá? Em degree, graus de entrada, graus de saída, também seguem power laws. Tá? Então, isso também foi feito o estudo lá, o Brother et al. Fez o estudo e constatou isso. Tá? E na escala log-log, em degree é quase uma reta, o all degree é quase uma reta, e o de citações que a gente fez lá atrás também. Se não completamente, tá, você pode ver que pelo menos na cauda, né, na cauda das distribuições, às vezes você tem que desconsiderar um pouco a distribuição e olhar só para a cauda dela. Ops, isso aqui está errado. Você vê que na cauda, olha, é quase uma reta lá, né? Tá, você tem um decaimento. O começo não funciona muito bem aqui. Ops. Mas aí lá na cauda a coisa se ajeita. Então, às vezes a cauda, a distribuição não é tão simples, é uma distribuição que é feita como uma mistura de outras distribuições, mas a cauda é um power law. Tá? Aqui também lembra, também tem um menos ali. Então, bom, e outras centralidades? Lembra, centralidade de grau, distribuição de grau, são todas ligadas. Tá? Se mediram lá que, olha, a centralidade por autovetores, tá, e por betweens, tá, as caudas delas, basicamente, elas também são aproximadamente power laws. Tá. Tem estudos disso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas os caras fizeram análise de várias redes reais e também, olha, a centralidade por autovetor e por betweens, que são duas centralidades importantes, assim como o grau, elas são aproximadamente leis de potência. Tá. Elas seguem power laws. Mas por proximidade, não. Tá? Por exemplo, na própria internet, por proximidade, não. Tá? É muito mais uma coisa desse tipo aqui. O desenho está péssimo, mas... que no fundo lembra bem o quê? Lembra as distâncias de Erdos, né? Dos números de Erdos. Tá? Ou seja, por proximidade, a centralidade por proximidade, ela não tende a seguir uma lei de potência. Tá? Ela tende a seguir uma coisa muito mais Poisson, gaussiana, tá? do que uma lei de potência. Então, isso vale a pena a gente saber. E com isso a gente falou
um monte de exemplos em redes reais. Agora a gente vai falar um pouco de estruturas em larga escala, tá? O que vem a ser isso e como que essas estruturas elas aparecem em redes reais, tá? Claramente a gente vai, isso aqui vai ser só o começo da história. A gente vai continuar estudando isso aqui na outra aula. Tá? Mas mesmo nessa parte da aula, que vocês vão ver que o conceito é bem, os conceitos que a gente vai tratar hoje eles são bem simples, mas eu vou separar isso aqui em dois vídeos, tá? Porque, quer dizer, fazer essa parte agora em escala num próximo vídeo, mesmo da aula de hoje, porque o assunto eu acho que fica bem assim.